Deuteronômio 33, versos 1 e 2, diz assim: Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos à sua direita. Havia para eles o fogo da lei. Deuteronômio 33, 1 e 2. Nós precisamos da caminhada do Senhor, como bem orou o presbítero Antônio Carlos, esse grande servo de Deus que nós temos o privilégio de ter aqui na Gávea conosco. Nós precisamos da força do Senhor para a jornada. E Deuteronômio vai falar exatamente sobre isso. Tem um sociólogo chamado Manuel Castells, que escreveu A Sociedade em Rede. E não é um livro teológico, é um livro sociológico, mas é um livro bastante interessante. Lá na página 472 do livro, eu me assustei com uma afirmação dele. Ele diz assim: a indeterminação dos limites do ciclo da vida. Será que estamos vivendo agora a tendência para uma arritmia social? Eu adorei esse termo, arritmia social. E aí ele começou a defender uma ideia de que nós estamos num momento de conflito entre insegurança e desejo de mudança. E nós não percebemos o quanto de peso sociológico existe nisso. E Castells vai dizer: nós éramos uma sociedade biológica, biossocial, e fomos mudados com o passar do tempo. O que ele queria dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Nós éramos dirigidos, conduzidos por questões biológicas, por milênios. A sociedade foi conduzida por questões biológicas. Então, quando um bebê nascia, a taxa de mortalidade era muito alta. Se aquele bebê sobrevivesse, há muitos anos atrás, a família já teria isso como uma bênção. O problema é que, com 14, 15 anos, os jovens já se casavam e tinham filhos. Então, por milênios, nós não tivemos uma etapa chamada juventude, mocidade, adolescência. Eles já assumiam uma casa, trabalho, e assim iam vivendo. Tanto é que eles envelheciam muito cedo. Como existiam muitas mortes, muitas doenças, muitas pandemias, não tinham recursos que nós temos hoje para enfrentar as enfermidades que nós enfrentamos. Eu tenho casos nos meus antepassados, que morreram com 29 anos de apendicite. Quer dizer, hoje é uma coisa que quase parece ridícula para a sociedade que nós temos, mas era comum. Então, quando uma pessoa chegava aos 50 anos, 60 anos, meu Deus, era um ancião. E a sociedade olhava para ele e dizia assim: esse é um vencedor, nós temos que sentar para ouvir esse sujeito, porque se ele conseguiu viver tanto, passando por pandemias, tantas enfermidades, tantas guerras, tantas doenças, tantas dificuldades, essa pessoa é um gênio. Então as pessoas sentavam para ouvir a sabedoria dos anciãos. Mas aí o Castells diz que essa sociedade biosocial mudou com a Revolução Industrial, com a chegada da tecnologia, e nós não percebemos que nós deixamos de ser biosociais para sermos sociobiológicos. E ele chama isso, nessa mudança, sociobiológica, ou seja, não é mais a nossa idade que determina o ritmo da nossa vida. Não é mais. São as nossas escolhas. E aí nós temos a juventude que antes não existia, porque as pessoas tinham filho muito cedo. Nós temos agora a juventude estendida, a adolescência estendida. Tem adolescentes de 50 anos. E agora nós olhamos para as pessoas e achamos natural elas terem filhos, porque a taxa de mortalidade das crianças que nascem é muito baixa, é natural. O que não é natural é o contrário. E nós não encontramos mais pessoas com uma determinada faixa etária se aposentando. Bom, isso no Brasil não existe mais, mas em todo caso, ele escrevendo no contexto europeu, que as pessoas se aposentam, ele diz assim: algumas pessoas optam hoje, de maneira social, por uma aposentadoria contra o aspecto biológico, ou seja, tem gente que se aposenta com 40 anos. Ele diz: não quero trabalhar mais. É uma questão social, não é mais biológica.
E você encontra homens, mulheres de 70, 80 anos entrando na faculdade, estabelecendo novos padrões, novos desafios, empreendedorismo. São pessoas que dizem, não, peraí, eu tenho muito para produzir, agora é que eu estou bom para produzir. Agora é que eu tenho condição de refletir. E aí você olha para essa questão toda e diz assim, e o que é que nos dá então ritmo? Essa mudança, ela influencia sim a nossa história, porque se nós perdemos as marcações biológicas, e elas agora são marcações determinadas de maneira sociológica, onde o indivíduo determina a sua caminhada, existe um conflito entre o desejo da mudança no coração e o desejo da segurança. E aí nós somos essa sociedade que quer mudar, mas ao mesmo tempo tem medo de mudar, que deseja fazer algo novo, mas será que vai dar certo? Eu vou perder o que eu já acumulei até aqui? Será que eu vou arriscar muito da minha saúde? Não, mas eu ainda tenho muito para produzir, e isso vai gerando um certo conflito interior. E o Daniel Goleman, num outro livro, um outro autor, Daniel Goleman, falando sobre essa necessidade da competência emocional. A necessidade que nós precisamos ter de ter uma percepção emocional, uma autoavaliação precisa para chegarmos a uma autoconfiança. E aí você percebe que o ser humano, ao invés de encontrar um caminho de libertação, parece que é jogado sobre ele mais peso, porque tudo é alto. Eu tenho que descobrir, eu vou falar, eu vou saber, eu vou decidir, então começa a pesar um pouco mais. E quando nós olhamos nessa luta, percebemos que a Bíblia fala sobre isso. E esse homem que nós lemos aqui, Moisés, é um homem que enfrentou exatamente essa mudança. Ele sai da segurança do palácio do faraó para guiar um povo num caminho do deserto para chegar numa terra chamada prometida. Perceba, é um desafio enorme que sai do status da segurança e trilha o caminho da insegurança. Mas aí, sobre o peso desses ombros desse homem, como qualquer um de nós aqui, porque ele é um homem como qualquer um de nós, existe essa caminhada, mas Moisés tem uma característica importante. Ele não se entrega na caminhada. E quando nós entramos nesse texto, nós entramos nas últimas palavras de Moisés. Esse texto aqui foi escrito provavelmente por Josué. Josué está relatando as últimas palavras de Moisés. E as últimas palavras que Moisés relata aqui são palavras de bênção. Então isso para nós já é um indicativo. Como a gente quer passar dessa vida, né? Quais seriam as nossas últimas palavras? Moisés abençoa. E ele estabelece para nós marcos para a nossa caminhada. Ele é para nós um exemplo. Sabe por quê? Porque ele é chamado nesse texto de homem de Deus. E é a primeira vez na Bíblia que esse termo é usado para um homem. Aqui em Deuteronômio 33, o texto começa, esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, é a primeira vez que isso aparece na Bíblia, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Então nós temos que parar para ouvir, porque se a Bíblia classifica esse homem como homem de Deus, é a primeira vez que isso acontece, se são as últimas palavras dele, um grande líder que fez toda essa transição no meio de um contexto de insegurança, que abandona a segurança do palácio do faraó para se tornar esse grande líder, nós temos que prestar bastante atenção, porque aprove a Deus deixar esse registro de um homem de Deus. Dois autores, Darrell Bock e Mitch Glasser, que são estudiosos do Novo Testamento, judeus, de história de nascimento, e um deles, inclusive, de uma herança judaica ortodoxa, que se converteram, reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e se tornaram grandes pesquisadores do Novo Testamento, teólogos. Eles falam que o texto de Deuteronômio, ele tem como um paralelo toda a base de Páscoa de Êxodo capítulo 6. E lá em Êxodo capítulo 6, você encontra a seguinte palavra de Deus para Moisés: portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Esses dois teólogos, eles dizem que essas quatro afirmações
vos tirarei, vos livrarei, vos resgatarei e tomar-vos-ei. Essas 4 afirmações estão dentro da tradição judaica no Seder Pascal. O que é Seder Pascal? Seder Pascal é a liturgia de Páscoa da fé judaica, que tem a ver com a ceia da Páscoa judaica. O Seder Pascal é isso, é a liturgia. E na liturgia, eles tomam 4 taças de vinho. Aí depende do tamanho da taça, né? Cada uma dessas taças significa uma dessas palavras, que o Senhor irá tirar. Então eles têm um momento em que tomam esse vinho, lembrando que o Senhor tirou do Egito. No momento eles tiram o vinho, lembrando que Ele livrou da servidão. O outro momento, que Ele resgatou das grandes manifestações e que Ele tomou esse povo por seu. E aí, nós percebemos que essas promessas todas, elas estão ligadas àquilo que o Senhor já realizou no povo de Israel e está realizando em nós, historicamente. 2 coisas são importantes. Primeiro, a promessa de libertar e a promessa de tirar. Terceira, a promessa de redimir. E diz o Glasser que o verbo hebraico usado aqui, ele tem o sentido de readquirir algo que uma vez pertenceu à pessoa. Então o Senhor chega assim e diz assim: eu vou resgatar vocês, porque vocês já foram meus. Olha que interessante. E vocês se distanciaram de mim, e eu fui lá e resgatei. Eu vou resgatar vocês. Esse é o sentido dessa palavra. Deus irá buscar os rebeldes, que viram as costas e somem para Ele. E a 4ª promessa é que Deus trará para si mesmo, e o verbo usado aqui, laká, é o verbo usado para tomar, para receber, ou seja, eu vou te pegar e vou te trazer para cá. Eu vou fazer isso em você. Não é um desejo seu. Você está no caminho da perdição, você está indo para o abismo, você está indo para a morte. Eu vou lá te buscar. Eu vou te resgatar. Portanto, com base nisso, nessa promessa de Deus, nessas palavras usadas aqui, nessa palavra de Moisés, nós precisamos estabelecer para nós esses marcos nessa vida tão complicada que nós temos, onde nós em algum momento queremos a segurança, mas também queremos a mudança. Queremos guardar aquilo que já possuímos, mas também sentimos dentro de nós um desejo de desafio, de vontade de realizar, de fazer algo novo. Moisés, então, nessa bênção, nos orienta nessa direção. E ele diz algumas coisas que são importantes para nós. Primeiro, versículo 1. A bênção, ela não pertence a Moisés. Moisés é apenas aquele que anuncia a bênção. A bênção tem nome, a bênção tem dono, e o dono é Deus. Então, Moisés, ele não é o possuidor de algo que te entrega, ele é apenas aquele que anuncia que o dono da bênção irá entregar uma bênção. Isso é coisa importantíssima para nós. A promessa de Deus e a bênção de Deus começa com a relação clara, o estabelecimento claro de que Ele é Deus e Ele é o dono da bênção. Tem gente que só quer a bênção, não quer o Deus da bênção. Deus diz assim: não, eu sou o Senhor da bênção. Você não está entendendo. Não sou um Deus utilitário, que você vai lá, pega a bênção e diz assim: deu certo, obrigado Senhor, vira as costas e vai embora. Não, eu sou o dono da bênção. Daí você percebe que o foco está no próprio ser de Deus. Quer ver? 2 exemplos. Eu poderia usar vários aqui, mas o tempo não permite. Eu vou usar o texto de Números capítulo 6. Quem tiver com Bíblia aí pode abrir. Números capítulo 6, eu vou ler para você o verso 22 a 27, que é uma bênção muito conhecida. Números 6, 22. Disse o Senhor a Moisés: falarão seus filhos dizendo: assim abençoarás os filhos de Israel, e você dirá para eles: olha bem, o Senhor te abençoe e te guarde. Isso é Números 6. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Quantas vezes a palavra Senhor foi usada? 3. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Vamos à bênção do Novo Testamento. 2 Coríntios 13, 13. Vocês sabem de cor, quer ver? A graça do Senhor Jesus, o amor
de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Quantas vezes o nome do Senhor é citado? 3. Perceberam a conexão? O Deus que abençoa lá no Antigo Testamento é o Deus que abençoa no Novo Testamento. Ele não muda o seu caráter. Por sinal, ele até explica mais. É a Trindade nos abençoando: Pai, Filho e Espírito Santo. E o nome de Jesus aparece primeiro nessa bênção, só nota de rodapé e curiosidade teológica, porque Jesus é a maior expressão do amor de Deus. E porque não há subordinação na Santíssima Trindade. Então não é Pai, Filho e Espírito Santo. A bênção começa com Jesus, maior manifestação do amor de Deus para conosco, depois o Pai, depois o Espírito Santo, porque os três são um. Então nós temos o Deus que é o Senhor da bênção, Ele é o Deus trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, que não mudou seu caráter, não mudou sua pessoa e o seu desejo de abençoar. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, Deus é o dono da bênção. Segunda característica lá de Deuteronômio capítulo 33, vamos voltar para lá. O texto vai dizer para nós que toda bênção é uma manifestação da presença de Deus. Então Ele é o dono da bênção e Ele é o Deus que se apresenta para nós. O versículo 2 diz assim: o Senhor veio do Sinai, e Ele vem, né, com as miríades de santos. O Senhor vem, o Senhor se apresenta. O pecado faz o homem se distanciar de Deus. O homem vira as costas para Deus ao longo de toda a história da humanidade. Essa é a tendência do homem por causa de Adão e Eva, a herança pecaminosa. Nós vamos caminhando para longe de Deus. E você tem até pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas não que Deus se relaciona. Por exemplo, você tem duas grandes tendências, deísta e teísta. O deísmo acredita que Deus veio, criou e foi embora. É chamado de ponto de contato. Ele vem, cria e vai embora. Isso é uma filosofia deísta, com D de dado. Nós cristãos somos teístas, com T de theos, que é a palavra Deus em grego é com T, theos. Teísta acredita que Deus vem, cria e se relaciona conosco. Ele não é um Deus que vai embora, não. Ele está conosco. Ele anda com Adão e Eva na virada do dia, no jardim. Ele aparece ao longo de todo o Antigo Testamento. Ele fala através dos profetas. E nos últimos dias nos falou através do Filho. O próprio Deus se encarnou. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então nós não cremos num Deus que criou e foi embora. Não, Ele se relaciona conosco. Tanto é que Ele se fez carne, cheio de graça e glória, diz João, e habitou entre nós. Então nosso Deus está presente. Ele fala conosco que quando Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, Ele disse assim: não vos deixarei sós, vou enviar a vocês o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo de Deus que nos traz no domingo de manhã para a igreja. É o Espírito Santo que bate muitas vezes no nosso coração e diz: está errado. Nós sentimos essa direção, essa condução do Espírito Santo pela graça dele. Quando nós lemos a palavra do Senhor, somos convencidos por essa obra do Espírito Santo. Ele está presente. Essa é a maravilhosa direção do Espírito Santo. Romanos vai dizer, né, que o Espírito de Deus confirma com o nosso Espírito, Romanos capítulo 8, que somos filhos de Deus, baseados no qual nós clamamos: Abba, Pai. É uma convicção interior, está aqui dentro, pulsa, isso é graça. Não dá nem para explicar, porque é uma experiência nossa, individual, cada um tem uma percepção dessa intimidade sua com Deus. Isso é igual a Chai Charu. Aí, você não tem ideia do que eu falei, né? É uma frutinha. Há muitos anos atrás eu comi uma frutinha chamada Chai Charu. Alguém aqui deve conhecer a Chai Charu, né? Parece uma cajamanga, mas quando você abre, ela tem uma cara de maçã, mas tem um caroço. Deu para entender? Não dá. Como é que eu vou explicar para você o gosto de Chai Charu? Eu tenho que pegar e falar: come. Essa é a nossa experiência com Deus. Cada um tem uma sensibilidade, mas sempre pautada na palavra, que é a nossa regra de fé e prática, de onde percebemos até onde nós de fato estamos na comunhão com o Senhor, ou já ficamos ou fanáticos ou frios. O Senhor está aqui. João capítulo 6, Jesus fala sobre
a beleza desse Deus que é presente. João capítulo 6, a partir do verso 31. Olha que interessante. João 6, 31. Começaram a conversar com o Senhor Jesus e falaram para ele assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Aí Jesus replica para eles: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Perceba, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Olha a resposta de Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Tem muita gente que só lê essa segunda parte. Jesus está onde nesse momento? Jesus está na sinagoga de Cafarnaum. Ele diz: eu sou o pão da vida. Hoje, se você chega na cidade de Cafarnaum, está lá a sinagoga, os restos da sinagoga construídos sobre os antigos alicerces da antiga sinagoga. E quando você fica em pé na porta da sinagoga, você olha assim, alguns metros adiante, você vê, sabe quem? A casa de Pedro. Pedro morava lá perto da sinagoga. Do lado direito, se você olhar, você vai ver a entrada da cidade, onde aconteceram muitos milagres. E lá da porta você vê o lago da Galileia. Pensa bem, é interessante, né? Eu sou o pão da vida. Ali está a casa do pescador. Eu multipliquei pão e peixes. Andei sobre esse lago aí, ó. Curo as pessoas de várias enfermidades. Cafarnaum tem um peso muito grande, geograficamente, historicamente, teologicamente. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Portanto, a bênção da presença dele fica muito evidente. Moisés fala isso. O Senhor veio. O Senhor está no nosso meio. Terceira característica, versículo 3 de Deuteronômio 33. Na verdade, amas os povos e todos os seus santos estão na tua mão. Moisés começa a pronunciar essa bênção, lembrando ao povo de que Deus é o dono da bênção, de que Deus está presente e que Deus ama. O relacionamento de Deus conosco é de amor. Não é uma relação de serviço. É uma relação de família. Família se ama. Nós chamamos Deus de Pai. Nós nos chamamos uns aos outros de irmãos. Então ele diz assim: Deus ama todas as pessoas. Mas ele resgatou apenas algumas. Estas ele tem nas suas mãos. E João capítulo 10 vai dizer assim: nas mãos do Pai ninguém pode arrebatar. As minhas ovelhas estão nas minhas mãos, e das mãos do Pai ninguém pode arrebatar. Aí o povo que estava ouvindo isso disse assim: peraí, deixa eu ver se eu entendi. O senhor está dizendo, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos. Agora o senhor está dizendo, e das mãos do Pai ninguém pode arrebatar? Aí Jesus diz: eu e o Pai somos um. Aí o povo ficou louco. Porque o conceito de trindade não cabia na mente deles. Jesus diz assim: vocês estão nas minhas mãos. Isso é promessa de Deus. E mesmo que você queira sair da minha mão, você não sai. Porque não é você que segura na minha mão, sou eu que seguro na sua. Sou mais forte que você, tenho mais poder que você. Está aqui, ó. Quer tentar? Não sai. Isso se chama graça, promessa. Quais são os marcos da minha segurança para essa caminhada? Deus é o dono da bênção. Deus está aqui, Deus me ama, eu estou nas mãos dele. Moisés continua, e ele vai dizer que esse povo dá uma resposta à bênção, à promessa. Capítulo 33, ele diz: este povo que está nas tuas mãos, se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Como é que eu vou saber
que eu estou inserido nesse contexto de promessa? Em primeiro lugar, pelo convencimento do Espírito Santo. Primeira coisa. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O Espírito Santo vem, gera essa nova vida, regenera, nos capacita. O ato é monérgico do Espírito Santo, que a gente chama na teologia. Ele vem, toma conta de nós. Nós temos essa plena consciência que fomos justificados em Cristo Jesus, temos paz no nosso coração, apesar de ser quem somos, sentimos esse amor, essa promessa, essa presença, essa direção. E aí, diz o versículo, que os santos se colocam aos pés de Deus. Sabe o que sersignifica? Adoração. Quem está inserido nesse contexto da promessa, adora a Deus, reconhece Deus, serve a Deus, tem gratidão a Deus. Há uma resposta à ação de Deus. Não é só o Deus que abençoa, Ele abençoa e o abençoado responde. Há um dialogar nessa relação de bênção. Nós adoramos. Nós viemos hoje aqui, domingo de manhã, o dia está lindo, porque Deus nos chamou, é uma resposta. Eu creio que eu preciso de Deus, adorar a Deus, ser grato a Deus e andar com Deus, e eu estou na casa do Senhor. Segunda coisa, os santos aprendem da palavra de Deus, e a palavra de Deus, diz o texto, né, característica da bênção, ela gera em nós prazer. Salmo 1, o nosso prazer está em meditar na palavra do Senhor dia e noite. O Salmo 1 diz que isso é uma característica do homem de Deus, da mulher de Deus. E Jesus falou assim: errais, lá em Mateus 22, 29, errais em não conhecer o poder de Deus, através do quê? Das Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque poder espiritual sem Bíblia, o diabo tem. O inimigo das nossas almas, eu não gosto de fazer propaganda dele, tem gente que tem muito mais intimidade com ele do que eu, mas o inimigo das nossas almas, ele tem poder. Então tem muita gente que quer poder espiritual, mas nada de Bíblia. Isso é muito diabólico. Jesus diz assim: nós erramos se nós deixamos de perceber o valor das Escrituras quando experimentamos o poder espiritual. Daí, Moisés termina a sua bênção no versículo 5, quando ele abre a conclusão falando que outra característica dessa bênção é que o Senhor se tornou rei ao seu povo amado. O povo de Deus traz no coração a certeza do reinado de Deus. A certeza de que Deus de fato reina. E aí, esse reinado de Deus se manifesta para dar a nós essa estabilidade institucional, global. Aquilo que é muito pessoal agora se torna globalizado. Joaquim Jeremias, um teólogo, diz que essa característica do reino de Deus, da concepção do reino de Deus, ela é muito própria na pessoa de Jesus, e ele destaca 3 coisas. A primeira das coisas que ele fala é que em Cristo Jesus, quando a gente fala que Deus é rei, nós desnacionalizamos as coisas. Ou seja, Jesus, quando ele chegou e disse assim: eu vim aqui para proclamar o reino de Deus, ele não associou o reino de Deus a uma nação específica. Ele desnacionalizou. Ele disse assim: o reino de Deus alcançará todas as etnias, todos os povos virão e me glorificarão. Então, esquece essa coisa de que existe só uma nação que é reino de Deus. Não, o reino de Deus atinge a humanidade toda. Segunda coisa, ele desmaterializou, segundo Joaquim Jeremias. Ou seja, o reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus está em vós. Jesus falou sobre isso. Sabe onde está o reino de Deus? Dentro em vós. Desmaterializou. Segunda característica desse reino, ele
e inverte os valores normais da vida. O reino de Deus, diz Joaquim Jeremias, é aquele que vem e muda tudo. Porque os pobres ficam ricos, os famintos são saciados, os tristes são consolados, os últimos serão os primeiros. Ele muda tudo. O que é Senhor é o que serve. Deus é quem vem para morrer no nosso lugar, Ele é que se sacrifica por nós, muda tudo. Espera aí, Senhor, que história é essa? Não é o guerreiro que é vitorioso, é o pacificador. É o pacificador. O reino de Deus, ele inverte as coisas. Terceira característica, Joaquim Jeremias vai dizer, o reino de Deus é sempre comunitário, ele nunca é individual. Quando o Senhor nos alcança e manifesta o seu reinado, o reinado de Deus nos chama para a igreja, a comunidade. Nós nunca vamos nos sentir satisfeitos e interligados com Deus, sozinhos, num mosteiro, no alto de um monte, vivendo isolado da humanidade. Ele diz, não, o reino de Deus nos insere nesse contexto de família, de fé, que tem missão, propósito, caminhada, visão e valores compartilhados. Qual é a conclusão? A partir do versículo 6 em diante, você vai encontrar em Deuteronômio 33, as tribos uma por uma. Elas são nominadas e abençoadas, uma por uma. Até chegar ao final do capítulo 33, e quando Moisés encerra o capítulo 33, ele encerra com uma bênção global. E ele vai dizer no versículo 29, haverá vitória sobre o inimigo, haverá habitação segura e com fartura, versículo 28, e haverá a felicidade da salvação no coração do povo. Um teólogo chamado Thompson, D.A. Thompson, diz o seguinte: a boa sorte de Israel é agora declarada, e a nação salva por Yahvé, povo que agora descobre sua total segurança nele, cujo escudo era a sua proteção, cuja espada era a sua glória. Esse povo descobre que tudo vem dele, fonte no Senhor. Tá bom, pastor Leonardo, a pergunta que não quer calar, já que o almoço está chegando. O senhor falou, mas o que eu levo para casa? Né? Vou voltar lá. Vocês acharam que eu tinha esquecido, né? No Castells. Sim, a sociedade mudou. É fato. De biosocial para sociobiológica, ok, as referências mudaram. Mas tem uma coisa que nunca vai mudar: o coração do homem. Nós vamos continuar ao longo de toda a história da humanidade, sempre desejosos de mudança, mas desejosos de segurança. E isso não se encaixa. E nessa luta e perda de referências, que o pecado faz com que a pessoa fique cada vez mais perdido, porque o perdido não sabe de onde veio, onde está e para onde vai, nós somos chamados por Deus para olharmos para a cruz de Cristo Jesus. A promessa do Antigo Testamento, de que Deus nos resgataria, traria de novo sobre a sua graça, para a sua direção, para o contexto comunitário, da palavra, da adoração, da gratidão, da tranquilidade, da condução do seu Santo Espírito. A promessa lá do Antigo Testamento está valendo. Está valendo. A bênção do Deus, que aparece 3 vezes lá em Números o seu nome, continua agora em Coríntios. O Pai, o Filho, o Espírito Santo dizendo: eu sou o dono da bênção. Eu sou o Deus soberano que veio te resgatar do pecado. Eu sou o Deus que te ama e seguro nas minhas mãos por amor. E você não vai conseguir sair daqui. Eu sou aquele Deus que te transforma em verdadeiro adorador e passa a amar a palavra. Eu sou o Deus que te chama para ser meu súdito debaixo desse reinado e a viver nessa comunidade, no reino de Deus manifesto. Eu sou o Deus que tenho bênçãos sobre bênçãos, sobre bênçãos, sobre a vida do meu povo. E aí Jesus vem e diz:
Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, aqui na terra. Mas quero te lembrar que nós não estamos esperando o céu na terra. Jesus diz assim: as verdadeiras bênçãos virão ainda na nova Jerusalém, na terra prometida. E é para lá que a gente está caminhando. E a cruz vazia nos lembra disso, que Deus venceu a morte e está vivo. E Ele disse: eu vou para a casa do meu Pai vos preparar morada. Ou seja, nós estamos na jornada, mas na jornada somos povo abençoado. Então não vivemos insegurança e desejo de mudança conflitantes. Nós simplesmente colocamos a nossa agenda aos pés da cruz de Cristo Jesus e dizemos: Senhor, Tu és soberano, conduze os nossos passos, porque dos meus lábios virão adoração. E Ele nos conduz, e Ele nos protege, Ele nos abençoa, Ele aquece o nosso coração. Glórias ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelas Tuas promessas, porque todas se cumpriram, e nós cremos que estaremos um dia contigo na Nova Jerusalém, onde tudo terá fim. Mas nós viveremos agora na eternidade contigo. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos dá segurança no meio de um mundo inseguro. E quando a nossa Páscoa acontece, a nossa mudança, ela acontece debaixo da Tua soberania, debaixo da Tua direção, debaixo do Teu cuidado e do Teu imenso amor por nós. E por isso, ó Deus, saímos daqui hoje com o coração tranquilos, como súditos do Teu reino, servos sob o Seu senhorio, e com um lábio que adora o Teu nome e proclama louvor por tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda fará. Oramos pedindo a Tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.